Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém, boa noite. Vamos à mensagem da Bíblia desta noite. Eu convido os amados irmãos a me acompanharem na leitura do texto sagrado, a carta aos Hebreus, capítulo 6, e os versículos 7 e 8. Hebreus, capítulo 6, e os versos 7 e 8. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versos 7 e 8, diz assim, na santa e gloriosa palavra do Senhor: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Esta é a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, para aprendermos mais de Ti através da Tua palavra. Perdoa os meus pecados, venha me usar conforme a Tua vontade e abra, Senhor, o entendimento de cada um dos amados irmãos ouvintes desta mensagem, para que sejam não só ouvintes, mas principalmente praticantes da Tua palavra. Te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Produzindo espinhos. Se tem um tema que tem permeado a minha caminhada, que tem ocupado minha mente nos últimos tempos, e principalmente depois que o Senhor me concedeu esta experiência à frente de um trabalho como pastor, e eu tenho traduzido isto em palavras através de uma série até expressiva de mensagens à igreja. Se tem um tema que desperta a minha atenção, é por que encontramos ao longo da caminhada pessoas que já estão há muito tempo ouvindo a palavra de Deus, mas é como se a palavra ela não produza os efeitos, porque não se nota, não se consegue obter um resultado visível de que houve transformação, que a palavra produziu efeito, houve transformação, porque frequentemente a pessoa está em crise, está em crise, está em crise. As crises são normais, naturais de acontecer. Mas eu fico tentando descobrir como é que isso acontece. Deus tem me dado explicações, mas eu sempre fico querendo saber mais e entender mais, porque tem sido uma constante. Eu tenho observado muito isso. Ora, nós sabemos de personagens da Bíblia que tiveram seus momentos de caverna, tiveram seus momentos de depressão, mas nota-se que ao longo de toda a caminhada, a pessoa teve um momento ou outro
mas não esta frequência de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Num dia está bem, no dia seguinte já não está, aí demora um tempo, volta a melhorar e se encontra e parece que agora vai, mas acontece outra coisa e a pessoa novamente entra em crise e vive anos em crise. E Jesus está voltando, e seria bom que ele, quando voltasse, nos encontrasse atuantes, nos encontrasse envolvidos com a sua obra e não no fundo de uma rede. Ora, esse texto, Hebreus capítulo 6, os versos 7 e 8, ele nos fala de dois tipos de terra. De uma terra que produz boa colheita, ele diz aqui, erva útil para aqueles por quem é também cultivada. Se ela é cultivada, se ela é tratada, ela responde com erva útil para aquele que está tratando dela. Ora, vamos ver a imagem desse agricultor. Ele está lá trabalhando, ele está trabalhando a terra, ele está preparando ela, ele está cultivando, ele prepara a semente, escolhe a melhor semente, planta essa semente, e a chuva vem no tempo certo sobre aquela terra que foi preparada e sobre a outra que não foi também, porque quando vem a chuva, ela não sai escolhendo sobre qual o terreno que vai cair. A chuva é uniforme, mandada pelo Senhor. A expectativa do agricultor, que tem todo este trabalho, é de que a terra venha a produzir frutos bons como recompensa pelo seu trabalho. É o que o agricultor espera. Mas você consegue imaginar, após tanto trabalho, cultiva, corta essa terra, ara ela, separa, tira a pedra, aduba, escolhe a semente, aplica a semente no solo, a chuva vem no tempo certo, na hora certa, mas em vez de apresentar um fruto útil para quem está cuidando dela e esperando colher, ela apresenta só espinhos. Qual a frustração do agricultor? Esse texto está nos falando disso. Nos fala de uma que produz boa colheita e de uma outra terra que produz espinhos e ervas daninhas. Irmãos, vamos parar logo para uma breve meditação. Olhe para dentro de você e responda sinceramente para você mesmo com qual destes dois tipos de terra se identificará o seu coração. Nós temos normalmente uma tendência a fazer uma avaliação muito positiva de nós e somos muito rigorosos com os outros. Engraçado como nós nos apressamos a rotular as pessoas, a julgar e às vezes até mesmo a condenar e outras vezes até a executar. Mas somos condescendentes quando se trata de autoavaliar. É interessante. Nós não gostamos de encontrar em nós defeitos, mas Deus está querendo mostrar hoje para nós que a preocupação não é com o outro não, é com o teu solo. Não se preocupe se o outro solo ali do lado está produzindo espinho. Isso é um problema desse solo com o Criador. Mas o teu solo, o solo do teu coração, que Deus tem tido tanto cuidado, tanto carinho, tem trabalhado tanto em você esses anos todos, como está sendo o seu coração? O que é que você está conseguindo produzir em retribuição a este amor, a este cuidado que Deus tem tido conosco? Mas eu acho interessante a postura, por exemplo, de pessoas que professam outras religiões, e ontem eu tive a oportunidade de presenciar uma cena que chamou muito minha atenção. E a gente tem que estar atento, irmão. Deus sempre acha uma forma de falar com a gente. Se a gente não estiver atento para ouvir quando Deus está falando, e numa cena simples, que poderia ter passado despercebida, o Senhor falou tremendamente comigo ontem. Eu saí com Edna e
fui até o supermercado e na volta passei pela sorveteria. E sentamos ali na frente da sorveteria e ficamos saboreando ali um sorvete enquanto conversávamos. Tinha umas pessoas sentadas bem na nossa frente e impossível não ouvir o que elas estavam conversando. Inicialmente, uma senhora nova parou para conversar com 3 outras senhoras que estavam ali e mais um senhor. E a moça conversou alguma coisa e disse: olha, eu tenho que ir embora, já está ficando tarde, porque hoje é sábado de aleluia e eu tenho que ir para a missa, eu não posso me atrasar para ir para a missa. Tchau, tchau, foi embora. E as outras ficaram olhando para o relógio e dizendo: olha, vamos terminar logo esse sorvete e vamos embora, porque nós também precisamos ir para a missa. Hoje é sábado de aleluia, nós não podemos perder a missa. E aí tinha uma mais idosa que estava fazendo meio corpo mole, não estava querendo ir. E começou: eu não vou, eu estou muito cansada, eu estou isso, eu estou aquilo. E as outras, eu acho que eram filhas dela, parecia: não senhora, a senhora tem que ir, que história é essa? E não vai poder passar pelo menos 1 hora lá na igreja? Hoje é sábado de aleluia, temos que ir. A velha senhora: não, mas eu não posso, eu estou cansada. Não, a senhora vai, temos que ir. Interessante, a gente critica tanto, muitas vezes, porque a Bíblia deles é cheia de livros apócrifos. A gente critica que a igreja dele é cheia de imagens, que eles isso, que eles aquilo e aquilo outro. Mas é interessante o compromisso que eles têm. Nós chamamos de religiosidade, mas eles têm um sentimento de compromisso. Todo domingo estão lá. Se o padre marcar uma procissão meia-noite, as ruas da cidade não cabem de tanta gente que está lá. As pessoas sentem, elas têm este compromisso, elas entendem que estão servindo a Deus e estão lá. E porque é domingo de Páscoa, porque é sábado de aleluia, porque é sexta-feira não sei do que, mas estão lá, eles têm um motivo e vão atrás. E eu admiro, não posso deixar de admirar e de reconhecer, porque olhamos para dentro das nossas igrejas. Cadê o compromisso com a escola dominical? Cadê o compromisso com o culto da ceia ou com o culto da noite? Seja lá o trabalho que seja da igreja. E nós nos vangloriamos que nós conhecemos a verdade, que a verdade nos libertou. Nós conhecemos e servimos ao verdadeiro Deus. Cadê o compromisso? Entramos no terreno que está produzindo espinho, não está produzindo bons frutos. Nós dizemos que nós somos os filhos e eles ainda são criaturas, mas eles têm compromisso. É religiosidade? Nós precisamos olhar muito para dentro de nós mesmos. Se é um culto de oração, as igrejas estão vazias. Se é um culto de estudo da palavra, as igrejas estão vazias. Uma igreja que não quer ter compromisso com Deus, que não quer ter compromisso com oração, que não quer ter compromisso com aprender a palavra, é uma igreja fadada a ficar na grande tribulação. Não tem intimidade com Deus. Mas por que nós agimos assim e ficamos aí arrotando para o mundo que conhecemos a palavra? Nós somos conhecedores da palavra, mas não temos compromisso com Deus. Isaías, capítulo 32 e o verso 15: mas Deus derramará sobre nós o seu Espírito. Então o deserto virará um campo fértil, e as terras cultivadas darão melhores colheitas. Olha o que ele está dizendo aqui em Isaías: que Deus derramará sobre nós o seu Espírito. É essa chuva que a gente simboliza, o derramar do Espírito. Deus derramará sobre nós o seu Espírito. Então, quando o Espírito é derramado sobre nós, o deserto, a terra que está deserta, ela recebe, ela bebe daquela água que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo,
quando ela bebe, quando ela recebe, quando ela absorve. E aí, por absorver o Espírito, ela se tornará em campo fértil, que antes era estéril. E mais, e as terras que são cultivadas, as que já receberam o preparo, que já receberam a semente, aí quando há esta chuva, o derramar do Espírito, darão melhores colheitas. Deus tem derramado a sua chuva sobre o seu povo. Deus tem derramado do seu Espírito sobre o seu povo. Deus tem preparado a terra, que é o nosso coração. Deus tem reservado para nós, como diz aqui na palavra em Hebreus, ele diz: a chuva que frequentemente cai sobre ela. Deus tem derramado frequentemente da sua palavra sobre nós. E por que muitos de nós ainda continuamos produzindo espinhos? Mas bendito é o Senhor que disse que o deserto floresceria. E isto se cumpre em nós quando em Cristo realmente passamos da morte para a vida. E é nesse ponto que eu fico me perguntando. As pessoas afirmam que estão em Cristo, que são novas criaturas, mas só continuam apresentando espinhos. Por quê? Eu só posso chegar a uma conclusão, me corrijam se eu estiver errado: não houve libertação. O Espírito está sendo derramado, mas não há um novo nascimento. Porque se houvesse um novo nascimento, parava de produzir espinho. Com a semente boa que está lá plantada, absorvia a chuva, respondia com boas colheitas. Em Gênesis capítulo 3, nos versos 17 e 18, nós vamos encontrar Adão após o pecado, e Deus dando uma reprimenda em Adão, e aqui nós vamos encontrar a situação que a terra passou a ter após o pecado. Gênesis 3, 17 e 18. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, ouça, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Dá para entender que até aqui a terra não produzia espinhos. Destacamos do texto: maldita é a terra por tua causa. Tornou-se maldita a terra por causa do pecado. E ela produzirá também cardos e abrolhos. Fui ver no dicionário, a gente fala tanto nisso. O que é cardos e o que são abrolhos? Cardo é um nome comum a várias plantas com folhas e hastes espinhosas. Não tinha espinhos antes. A partir do pecado, os espinhos começaram a brotar do solo. Abrolhos, planta rasteira e espinhosa. Espinhos, estrepes, está no dicionário. Esta terra que nós vivemos, que em Adão foi amaldiçoada, esta terra, este mundo, é quem produz espinhos e ervas daninhas. Mas o Senhor, em sua bondade, Ele tem trabalhado nesta terra onde nós estamos, que é uma terra que por causa de Adão, por causa do pecado, foi fadada a produzir espinhos e abrolhos. Deus tem trabalhado nesta terra passando o arado, como um sábio agricultor passa o arado tão profundamente, muitas vezes, até extrair as raízes de espinhos que estavam lá. Ele passa e repassa o arado até remover aquelas raízes que produziriam espinhos, e ele fica passando o arado, e ele fica passando até extrair os pedregulhos que estorvariam o crescimento da boa semente. Ele prepara e prepara e prepara a nossa terra.
E qual é o arado de Deus? São os tratos do Senhor. Como? Com os nossos fracassos, com as nossas amarguras. Deus usa o arado das experiências difíceis, uma após a outra, até quebrantar o nosso coração. Enquanto você recebe esse tratamento e continua mostrando espinho, pode preparar, irmão. O arado vai continuar passando e passando, até arrancar essas raízes de amargura do teu coração. Porque o que Deus tem preparado para nós é que a gente apresente bons frutos, e para isso Ele vai seguir tratando. Quando o arado passa, é claro que ele fere a terra, ele corta a terra, ele machuca a terra, e é doloroso da mesma forma o arado de Deus. Eu recordo agora de uma ilustração que há muito tempo eu fiz no programa de rádio, que me marcou muito. Era do homem que ia no seu carrão, último modelo, daqueles mais caros, e ele vinha apressado e chegou num certo cruzamento que ele tinha que passar. Tinha acontecido um acidente grande ali e estava tudo interrompido, e a única saída era pegar uma ruazinha que ficava ali do lado. Tinha carros estacionados de um lado, do outro, a rua era estreita, e mesmo assim ele entrou com pressa. Em dado momento ele escutou uma pancada muito forte na porta do carro, e ele freia rapidamente e vê um garotinho tinha jogado um tijolo na porta do carro dele. E ele para o carro alucinado, desce correndo do carro, olha para a porta com aquele amassão, metade de um tijolo caído no chão e o menino lá. E ele corre e agarra aquela criança. E o menino: moço, pelo amor de Deus, me ajude. Vou te ajudar em quê, moleque? Você arrebentou a porta do meu carro. Ele disse: senhor, foi a única maneira que eu encontrei de chamar a atenção, de fazer com que alguém parasse. Disse: por quê? Meu irmãozinho, que é paraplégico, eu vim empurrando ele, é uma descida aqui, eu vim empurrando ele na cadeirinha de roda, e eu não consegui segurar a cadeira, e a cadeira se soltou das minhas mãos e saiu rolando. Está aí ó, a cadeira toda quebrada, e meu irmão está aqui sangrando, todo machucado. E eu fazia sinal para as pessoas pararem, eu fazia sinal e ninguém parava. E eu aqui vendo meu irmão morrer, a única saída que eu encontrei, senhor, me perdoa, foi jogar um tijolo no seu carro, me ajude. E o homem olhou a situação, e apesar de estar com pressa, mas ele juntou os pedaços da cadeira de roda, botou no porta-malas, pegou as duas crianças, colocou no carro e levou para um hospital mais próximo que ele encontrou. E ali ele tirou uma grande lição para a vida dele. Deus tinha usado aquela criança para fazer ele parar, até para pensar na vida dele, nos filhos dele. E o que ele fez? Nunca mais ele mandou arrumar a porta do carro, para toda vez que ele olhasse para aquele machucão na porta, ele se lembrasse que ele precisava andar um pouco mais devagar para olhar para a situação dele, das pessoas que estavam na volta dele, que precisavam dele. Assim Deus faz comigo, com você. Ele usa tantas formas de nos chamar a atenção, que quer ter um particular conosco, que quer falar com a gente, e a gente não dá bola. Estamos sempre correndo, preocupado em ganhar mais dinheiro, preocupado em ganhar mais posição social, até que a saída é uma tijolada. Aí quando vem a tijolada, talvez em forma de enfermidade, a gente para ver o que é que está acontecendo. Só sabe a dor que tem o arado de Deus nesse corte para lá e para cá quem já passou ou quem está passando por uma provação na família, por uma provação no trabalho, por uma enfermidade, um diagnóstico lá, olha essa doença aqui, e a pessoa se apavora porque leva uma tijolada de Deus. Mas é a mão do Senhor trabalhando, porque Ele quer que nós sejamos uma boa terra. Meu irmão, minha irmã, Deus todo dia está te dando oportunidades. Deus está despertando você de todas as formas. Será que é preciso levar uma tijolada de Deus
para você acordar, para você despertar? Será? Ora, vamos pensar junto. Se o homem, a partir do pecado, passaria a ter que obter da terra o sustento, e da terra brotariam cardos e abrolhos, ou seja, ele ia ter que tirar da terra o sustento, e a terra ia produzir espinho. Eles, os espinhos, somente não brotariam se a terra fosse cultivada com o trabalho, a fadiga. Ele ia ter que cuidar para impedir que os espinhos nascessem. Tinha que tratar com muito trabalho. A terra tinha que ser cultivada, cuidada e tratada pelo homem, mas os espinhos iam estar lá. Você vai numa plantação aí, é impressionante o trabalho que o agricultor tem que ter, porque as ervas daninhas insistem em brotar no meio da plantação, por exemplo, de feijão, de milho. Elas nascem. Os espinhos aqui, irmãos, significam as dificuldades que brotam na nossa vida, dificultando ainda mais o nosso trabalho na busca da sobrevivência aqui na terra. E você percebe, os espinhos brotam do solo. Percebeu? Para os espinhos brotarem, basta o quê? Descuidar. Descuide para você ver os espinhos brotando e sufocando talvez a plantinha que estava lá já querendo nascer, e os espinhos vêm e sufocam. Basta descuidar. Da mesma terra que tratada brotaria erva útil para quem a cultiva, como diz a palavra, se porventura ela não for tratada, não for cuidada, os espinhos brotarão. E é o que se passa também no nosso coração. Se não é cultivado, se não é regado, se não é semeado com boa semente, que a semente for podre também não vai adiantar nada, os espinhos vão brotar sozinhos se nós descuidarmos, ou seja, se não ouvirmos a palavra de Deus. Basta deixar as reuniões da igreja, é o descuido. Basta descuidar do estudo da Bíblia, basta desprezar a oração, basta desprezar a comunhão com os irmãos, e o mundo semeará sua maldade. E então, do solo do nosso coração, nós produziremos espinhos chamados de soberba, impureza, carnalidade. Gálatas 6, versos 7 e 8 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E ouça o verso 8: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aleluia. Irmão, que acontecerá a esta terra, que apesar de receber a boa chuva do Senhor, apesar de receber a boa semente do Senhor, apesar de estar sendo arada todo o tempo, sendo arrancadas as raízes, o que acontecerá se ela continua a produzir somente espinhos? O nosso texto básico em Hebreus, começamos a mensagem, capítulo 6 e verso 8, volte para lá agora. Hebreus capítulo 6, verso 8, diz: mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Palavras reveladoras. Vamos entender melhor, com outras palavras mais simples, para todos nós entendermos. Deus está todo dia, pela sua misericórdia, cuidando de nós. Deus está mandando a palavra de Deus, ou num programa de rádio, ou até mesmo de televisão, ou através da igreja. Você tem sido tratado. Deus manda a chuva, que é o seu Espírito, sobre nós, mas a gente continua se recusando de produzir bons frutos. Só produz espinho.
o que é que vai acontecer com a gente? Bom, chega um dia, que é o dia que Ele nos chama. E quando Ele nos chamar, e se for hoje, e se for agora, e eu estou só produzindo espinho, o que vai acontecer? Eu vou ser queimado. É o que a palavra está dizendo. Ou seja, sofrerá destruição agora. Pela misericórdia do Senhor, se renova a cada manhã. Para que isso não aconteça conosco, é que o Senhor fica passando o seu arado, para que não cresçam os espinhos. E como é que se apresentam esses espinhos? Vamos entender um pouco mais. Alguém pode, por exemplo, reclamar que minha casa ninguém visita, eu não sou procurado pelos irmãos, porque será que os irmãos não querem se aproximar de mim? E eu me permito indagar, não será porque tem crescido espinhos em seu coração, impedindo as pessoas de se aproximarem de você? Porque elas imaginam que receberão palavra dura, que receberão uma crítica. Irmão, os espinhos ferem. Não dá para abraçar espinho. Você não chega num espinheiro e abraça um espinho. Irmãos, que cresça em nós a boa semente, que cresça em nós não o joio, mas o trigo. Em João 12, verso 24, diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem é o trigo? É Jesus. João 12, 24 aqui nos fala de Jesus como o grão de trigo. O trigo, quando cai na nossa terra, nós temos que morrer com ele. Esse trigo é Jesus. Nós precisamos que o nosso eu morra com Jesus e que nasça uma nova criatura, a imagem e semelhança agora de Jesus, com o caráter de Jesus, que em nós seja refletido a boa imagem de Cristo. Eu quero poder ter a alegria de saber que cada vez que eu me encontrei com você, eu quero que você encontre Jesus em mim. E eu quero, a cada vez que eu me encontre com você, eu quero encontrar Jesus em você. Aí é o que a gente chama de amor fraternal. Aí dá pra gente se abraçar, sabendo que não tem espinho por baixo machucando o outro. O abraço é sincero, é verdadeiro. Quando morremos para Cristo, podemos abraçar as pessoas sem medo de espinhos. Não há espinhos. Vida poderosa, vida abençoada, é uma vida que não causa dano, é uma vida que não espeta. Se eu me encontro com Jesus em você, nós temos comunhão. Bendito seja por isso o nome do Senhor. No nosso texto em Hebreus 6, agora no verso 7, ele diz logo no começo: porque a terra que absorve a chuva. Eu acho importante essa palavra, porque às vezes a terra não absorve a chuva não. A chuva não chega a penetrar, está chovendo, mas o terreno é rochoso e não absorve, por isso vai nascer espinho. Ele diz, porque a terra, e ele especifica, é a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada. O que acontece com essa terra? Recebe bênção da parte de Deus. É uma relação de causa e efeito interminável. Deus está mandando chuva, a terra está absorvendo e está produzindo colheita boa para quem está tratando, e mais chuva vem e mais frutos. E é uma relação, como eu disse, de causa e efeito interminável. Veja que o verso 7, ele inicia falando da terra que absorve a chuva. Irmãos, e graças a Deus, porque ele nos envia a sua chuva sobre nós. Pensemos juntos neste texto. E a terra que absorve esta chuva
e produz erva útil de volta, recebe bênção da parte de Deus. Você quer receber bênção da parte de Deus? Receba a chuva, que é o Espírito Santo, e passe a produzir bons frutos. Passe a mostrar boa colheita. Pare de ficar só produzindo espinhos. Meu irmão, minha irmã, Deus tem enviado a sua chuva frequentemente sobre nós. Você tem absorvido esta chuva enviada por Deus? Você está produzindo que tipo de erva? Erva útil para os demais? Ou está produzindo espinhos que ferem os outros? Como é que está respondendo o seu coração à ação desta chuva enviada por Deus através do seu Espírito e da sua palavra? O Salmo 46, os versos do 2 ao 7, nos fala de um rio de águas vivas maravilhoso que é derramado sobre nós. Salmo 46, os versos 2 ao 7, diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, aleluia, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quero lhe lembrar que do santuário da morada do Altíssimo há este rio fluindo para mim e para você o tempo inteiro. Do Calvário também flui um rio, porque do lado ferido de Jesus jorrou sangue e água, e o sangue fluiu para que nenhum pecado cresça em nossas vidas, e por ele nós somos limpos. Bendito seja o nome do Senhor. E o Espírito do Senhor também está fluindo. Quando? O tempo inteiro, trazendo palavra que nos restaura, trazendo palavra que nos refresca, aleluia. Mergulhe, meu irmão, no rio de Deus, compareça diante do trono de Deus, porque há um rio que flui dali. Se você estiver na presença do trono de Deus, tem um rio fluindo dali direto para o seu coração. Beba desta água, beba do rio de Deus, e que o seu coração nunca fique seco. Irmão, nós somos lavoura de Deus, e Ele está trabalhando em nós com o seu arado. Ele está removendo de nós as maldades do nosso coração, e Ele está sim plantando a boa semente, que é a vida de Cristo em nós. E que maravilhoso é quando começa a brotar a boa semente, quando se começa a ver algo do amor de Jesus, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, tolerância, domínio próprio, compreensão, suportando-vos uns aos outros em amor. Uma vida assim é um jardim regado, bem cuidado. Irmão, você e eu somos uma terra que muitas vezes está recebendo a chuva que cai, porém nós podemos estar em perigo. Recorde que a quem muito se dá, mais dele é exigido. Que não se encontre em nós a maldade, mas que se encontre em nós o bom fruto, a boa árvore, a boa semente que é Cristo. E eu lhe pergunto, você está bebendo cada semana e muitas vezes a chuva do Senhor? E que fruto está produzindo a sua terra depois de ouvir uma e outra vez a palavra de Deus?
Ainda no solo você está com imoralidade sexual, produzindo espinhos da impureza, da idolatria, quem sabe da feitiçaria, quem sabe espinhos de ódio, de discórdia, de ciúmes, de ira, de egoísmo, de inveja, discussões, contendas, brigas, não suporta mais um ao outro. De que está adiantando essa chuva todo o tempo cair sobre você? Não é justo, irmão. Nós somos essa terra que muitas vezes bebe a chuva que cai, e nós precisamos dar bom fruto, precisamos apresentar uma colheita proveitosa e receber a bênção de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 diz que nós somos lavoura de Deus. O Senhor quer que haja colheita proveitosa, que haja grama verde, para que venham os rebanhos famintos e se encontrem com Cristo em nós. O Salmo 65, versículo 13 diz: os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Salmo 65, o verso 13. Que linda porção da palavra, que bela imagem o Senhor nos mostra aqui, quando nós somos esta terra que passa a produzir a boa colheita para Cristo. O Senhor esteja permitindo que cada um de nós seja uma boa terra, que o nosso coração continue sendo trabalhado por Deus. Eu concluo lhe perguntando: você quer ser restaurado? Você quer ter o seu coração restaurado para a glória de Deus? Então, deixe Deus ministrar o seu coração. Você não vai orar agora, você não vai cantar agora. Apenas fique em silêncio na presença de Deus e deixe Ele tocar o seu coração uma vez mais. O seu coração, você ouviu nesta palavra, ele é comparado com a terra que bebe muitas vezes a chuva. Que fruto você está dando para Deus? Será que você tem sido uma terra que produz espinhos e ervas daninhas? Talvez seja exatamente isto que você tem visto crescer em seu próprio coração: muita amargura, muito ódio, quem sabe inveja, ciúmes, brigas, um montão de coisas más, um montão de espinhos. E então, que maldades tem havido em seu coração? A Bíblia diz que todos pecaram, e é verdade, todos nós carecemos da graça de Deus. Que coisas más estão plantadas no seu coração, crescendo como verdadeiros espinhos? E é importante que você veja agora o estado do seu coração. Será que ele está infestado de ervas daninhas? E isso acontece, queridos, porque o coração humano é muito enganoso e corrupto. Os espinhos brotam naturalmente, e o mundo também semeia muita coisa ruim também. Mas agora Deus está desejoso de passar um arado por cima disso tudo. E o arado de Deus entra profundamente na terra do coração e arranca toda a raiz de amargura, para que brote só a semente boa regada pelo Espírito Santo. Você, sinceramente, tem no seu coração o desejo de vir a ser cada vez mais uma terra boa? Que tal então pedir a Deus agora para que passe o seu divino arado no seu coração, a fim de remover estes pedregulhos, os espinhos e todo o mal que insiste nele se alojar? Se você está pedindo isso com todo o seu coração, creia, o Senhor está fazendo exatamente isso agora. Através do seu Santo Espírito, Ele está arando o seu coração, está arrancando os pedregulhos, está arrancando as raízes de amargura. Ele está substituindo isso por raízes de amor, por raízes de perdão.
por raízes que só Ele pode colocar no coração humano. Ele está trabalhando no seu coração, passando o arado bem profundamente. Deixe Jesus trabalhar o seu coração. O texto que nós começamos, Hebreus 6, verso 7, nos relembra: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, o que acontece? Recebe bênção da parte de Deus. Meu irmão, minha irmã, receba agora a bênção de Deus em sua vida, e bendito seja o nome do Senhor. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta me graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Um vencedor em Cristo. Programa Momentos com Jesus.